E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira, vou trazer aí alguns indicadores macro, alguns indicadores importantes para que a gente entenda o momento que nós estamos vivendo aí na economia e que podem nos dar um sinal de que nós estamos muito próximos de uma forte correção nos mercados. E na segunda parte, eu vou fundamentar isso observando os gráficos e fazendo uma comparação com o que aconteceu em 2008 e agora, e talvez isso deixe o seu negocinho piscando, deixe aí os seus cabelos arrepiados, porque realmente as semelhanças são assustadoras. Então, observar isso pode te dar uma noção do que o que está para acontecer, e você entendendo os riscos que nós estamos para enfrentar, talvez aí você consiga proteger o seu capital para depois multiplicar ele. Antes de cair para dentro, pessoal, deixa eu fazer um disclaimer muito importante sobre o nosso trabalho aqui. Muitas vezes a gente é confundido como arrogante e tal, porque, cara, graças ao nosso trabalho, graças a Deus, a gente vem acertando aí os movimentos. E aí a gente fala aqui no canal que estamos acertando os movimentos e estamos ajudando dezenas, centenas de pessoas a proteger o capital para, no próximo ciclo de expansão, conseguir multiplicar. E aí muitas pessoas confundem como falta de humildade, arrogância e tal, e não é objetivo isso. O meu objetivo, quando eu falo dos nossos acertos, é credibilizar o nosso trabalho. E credibilizando o nosso trabalho, mais pessoas vão ouvir isso. Na última sexta-feira eu fui num evento de criptomoedas, lá da Bitfinex, e eu tive contato com muitos investidores grandes do mercado de criptomoedas, aí, inclusive influenciadores gigantescos. E eu, ouvindo esses influenciadores falando, eu percebi que muitos estão levando ferro, estão comprados lá no Bitcoin desde os $50 mil e levando ferro agora, estão com problemas, justamente por não dominarem os ciclos, dominarem esses conhecimentos que a gente vem trazendo aqui no canal. Então, quando eu busco credibilizar falando dos acertos, não é que eu quero jogar na sua cara e fazer você se sentir mal. É que eu quero que você ouça o que nós estamos falando, ouça o que eu estou buscando ensinar aí de coração para vocês não cometam esses erros e fiquem perdendo dinheiro aí no mercado. Então, dominar os ciclos, dominar que existem momentos de expansão e de contração, que existem momentos e indicadores que te apontam o momento de vender e o momento de comprar, é isso que vai mudar o seu jogo, tá? E a única coisa que eu peço, pessoal, é que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, que você deixe o seu like, porque a gente precisa alcançar mais brasileiros, principalmente nessa reta final que a gente está para enfrentar, onde eu acredito que a gente está muito próximo, como você vai ver nesse vídeo, de uma grande correção. Então nessa reta final, muitas famílias vão se lascar, muitas pessoas vão perder dinheiro por falta de conhecimento. E eu tô dando o meu melhor. Na última quarta-feira eu dei um aulão grátis, gente. É o meu trabalho, eu tô entregando o máximo de graça aqui para que a gente consiga ajudar o máximo de brasileiros a não se lascarem. Para o Brasil crescer, o brasileiro precisa crescer. E eu conto com a sua ajuda. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Tá aí a última live também para quem quiser assistir, onde a gente deu um resumão do que tá acontecendo. Realmente uma aula aí grátis, gente, para quem tá iniciando aí no canal, para quem tá chegando agora. O nome da live é A Recessão é Inevitável, um crash é mais barato do que uma inflação persistente. O link tá aqui na descrição. E aí fica o convite para você assistir, tá? E agora nós vamos aí pro nosso resumão, para continuidade aí das peças do quebra-cabeça que a gente vem trazendo aí praticamente diariamente. Então mais uma peça nós vamos trazer aí no nosso quebra-cabeça para montar esse cenário macro, para você entender o que está acontecendo e, claro, entendendo o que está acontecendo, você consiga gerenciar o seu capital de maneira mais eficiente para, nesse momento, proteger o seu capital, para que depois você consiga multiplicar esse seu capital de maneira absurda. E assim você conseguir enriquecer, alcançar sua liberdade financeira aí com tranquilidade. Então, pessoal, a gente já falou dos riscos do mercado imobiliário, sobre o crash do mercado imobiliário chinês, asiático, dos Estados Unidos também, e agora a gente vai falar da Europa. Então esse gráfico destaca que o boom imobiliário da Alemanha acabou. As ações do credor imobiliário, o Hypoport, despencaram até 34%, mais do que nunca, depois de que o grupo depois que o grupo suspendeu sua previsão para o ano inteiro, dizendo que os clientes de financiamento de hipotecas residenciais estão retendo as compras de imóveis. Então, pessoal, o momento que nós estamos vivendo agora, como a gente vem antecipando, é de contração. O cenário macro que nós estamos vivendo agora é de contração. E nesse momento eu não consigo enxergar renovação de máximas, altas infinitas que a galera fala aí. Então o momento agora é de humildade, o momento agora é de abaixar a bola e de buscar formas de preservar o capital. Muitas pessoas, infelizmente, pessoal, vão perder dinheiro. Muitas pessoas vão tirar a própria vida, cara. A gente sabe que isso acontece por não dominar os ciclos, por não gerenciar o capital. E eu acho que um karma positivo que a gente vai criar aqui nesse canal
é justamente ajudando as pessoas a entenderem o movimento e buscando proteger o capital. Isso que a gente está fazendo aqui, pessoal, gera karma positivo, tá? Então essa que é a grande jogada. Então, pessoal, o enfraquecimento da economia já está dando sinais claros. E a gente consegue ver isso observando, por exemplo, o mercado imobiliário. E isso aqui, pessoal, não é só na Alemanha, na Europa. A gente consegue observar esse sinal de cisne negro vindo da Europa, vindo da Ásia e também vindo dos Estados Unidos. Então vamos observar isso aí. E aqui, pessoal, tem essa imagem que a Investing colocou justamente, né, do mercado de ações sangrando. As criptomoedas começaram já a sangrar. E agora chega a hora dos real estates, né? Então será que seria aí um sangramento que pode levar mais problemas no mercado, afetando, por exemplo, empresas do setor financeiro e que vai refletir nas ações e tudo mais? É isso que a gente tem que observar, pessoal. O mercado imobiliário é um mercado considerado muito sólido, né? Muito conservador, mas é muito cíclico e indica geralmente aí os finais aí de ciclo, né? E é justamente quando esse mercado quebra que nós também vamos ter problemas de crédito, por exemplo. Então aquela abundância de crédito seca, os bancos ficam um pouco receosos de emprestar, a inadimplência sobe. Então realmente essa que é a grande jogada aí para você observar, tá? E aí, pessoal, existem alguns sinais da macroeconomia, indicando enfraquecimento, e a gente vai aprofundar essas questões agora. Então, qual que é a grande jogada aqui nessa primeira parte do vídeo? Você entender que a macroeconomia está enfraquecendo, que a economia dos países está enfraquecendo. E isso deve começar a afetar os balanços das empresas. Como a gente falou na última live de quarta-feira, que as empresas, elas estavam, como por exemplo a FedEx, elas estavam revendo seus balanços de maneira negativa e empresas gigantescas estavam começando a demitir funcionários para cortar custos. Então, é isso que você tem que observar. No momento de contração, no momento de enfraquecimento da economia, você não vai mais ver aquele dinheiro todo que incentivava as empresas a crescer. Você não vai ver aquele juro zero que ajudava as empresas a crescer. Agora você vai ver o contrário. E claro, o movimento de expansão também vai se invertendo, né? E aí, pessoal, nós temos um sinal importante aqui da macroeconomia, que o Tavi Costa vem nos lembrar, que é justamente um sinal negativo chamado teoria Dow, que foi acionado aí na última semana. Então, esse movimento acontece, pessoal, quando ambos os índices, que é o Dow Jones de transportes e o de industrial, atingem novas mínimas ao mesmo tempo. Então, o que nós estamos vendo agora diante dos nossos olhos acontecendo? O setor de transportes enfraquecendo e o setor industrial também enfraquecendo, os dois ao mesmo tempo fazendo novas mínimas, indicando que a tendência de baixa deve continuar, deve acontecer. E claro, o setor de transportes ele é um forte indicador macroeconômico ali, de ciclo, aonde, claro, se você tem a demanda por transportes aumentando, isso indica que as pessoas estão consumindo mais e os balanços das empresas vão vir mais positivos porque elas estão consumindo mais. Agora, quando esse setor começa a enfraquecer, isso deve afetar as demais empresas, né? E também nós temos o industrial. Se a indústria enfraquece, isso indica que a economia está enfraquecendo, isso também indica que os balanços das empresas devem aí se complicar, né? E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, então, que os sinais vão piorando, que o contexto vai piorando, o que nós estamos observando com os hedges? O que os investidores de varejo e os institucionais estão fazendo agora? Qual que é o sentimento desses players? Será que é um sentimento de compra, de euforia? Ou é um sentimento de medo? Então, esse indicador aqui vai nos dar uma ideia do que está acontecendo. Então, pessoal, os comerciantes de varejo alavancados estão apostando em coisas muito, muito ruins acontecendo muito, muito em breve. Por quê? Porque o interesse, a compra de opções de put, opções de venda, elas vêm aumentando aí severamente e agora atingiram um pico jamais visto na história. Compara o pico que aconteceu lá na crise de 2008. Parece um bebezinho, pessoal, com o que a gente está vivendo agora, né? Então, realmente, os movimentos que estão por vir aí podem ser muito mais severos do que a gente viu, por exemplo, em 2008. É claro que nós, como investidores, precisamos assumir a humildade perante a incerteza. Por isso que dentro da carteira antifrágil que a gente ensina a montar, você nunca vai fazer uma aposta maluca. O ideal, você pode fazer, né? Mas o ideal é que você invista ali a ponto de você ganhar com as altas e com as baixas.
existem oportunidades para você ganhar nesse momento com as ações, com as criptomoedas, etc. Mas você vai focar ali em também ganhar com as baixas. Você vai montar uma carteira convexa, né? O que é a carteira convexa? A carteira convexa é uma carteira que você vai ter ativos que você ganha com as altas e com as baixas do mercado, sempre assumindo que você não sabe se o mercado vai subir ou vai cair, né? Então você não faz apostas malucas, você não transforma o mercado num cassino. Mas o que nós estamos vendo agora, pessoal, e é um sinal ali de risco, né? É que as pessoas elas estão pessimistas, as pessoas elas estão aumentando aí as suas apostas de hedge. E não são apenas os do varejo, né, que estão comprando mais opções apostando contra o mercado. Há semanas atrás eu falei também sobre os institucionais aumentando as suas posições de puts. Sim, aquelas opções de puts que eu ensino a garimpar lá no Clube dos Capitalistas 2.0 e mostro as que eu garimpo aqui para os membros do canal. Então, esse interesse, né, por opções de put também vem aumentando aí por parte dos institucionais, dos grandes players, né? Então, na semana passada, traders institucionais compraram 8,1 bilhões de dólares em opções de venda, que é justamente as opções de put. Eles compraram menos de 1 bilhão de opções de call, que é as opções que você aposta na alta do mercado. Então isso é 3 vezes mais extremo do que 2008. Então hoje os investidores institucionais eles estão apostando numa queda 3 vezes mais do que ocorreu lá em 2008. Então os institucionais eles estão se preparando provavelmente para um grande movimento corretivo. A gente não sabe se isso vai acontecer, a gente precisa sim assumir humildade sobre os próximos movimentos, mas o que nós estamos vendo agora, pelo contexto macro, e o que os investidores estão fazendo é justamente uma preparação para uma grande correção, né? Justamente aí parecido com o que ocorreu em 2008, só que com proporções muito maiores, tá? E aí, pessoal, para você que quer ver as opções que eu estou garimpando, quais eu estou comprando, aqui nos membros do canal eu mostro o que eu estou fazendo com fins educacionais, não é recomendação de compra e venda. E aqui, pessoal, para você se tornar membro, abaixo dos vídeos tem o botãozinho aqui Seja Membro. Caso no seu celular não esteja aparecendo, vai lá pelo computador que vai aparecer, é um erro do YouTube. Depois que você assina pelo computador, você vai conseguir ver as atualizações ali, o que eu posto pelo celular também, tá? É só assinatura que às vezes ele não abre. Então aqui abaixo dos vídeos tem o botãozinho Seja Membro. E aí, pessoal, para os membros nível 3, eu mostro a minha carteira, o que eu estou fazendo em tempo real, mais esses derivativos, as opções que eu garimpo ali para ganhar com as quedas do mercado. E para isso, claro, né, para encontrar essas opções, você tem que antecipar o movimento de queda. Não adianta depois que o mercado caiu, você comprar as opções. Não adianta depois que a casa pega fogo, você comprar o seguro da casa. Você precisa antecipar o movimento, né? Então, é o risco que você corre, é claro, existe um risco ali de você perder o que você colocar, mas você perde pouco e ganha quando você acerta o movimento de balde. As opções, elas se beneficiam justamente nos crashes. O que é um crash, Gabriel? Uma queda aí de pelo menos 30% dentro de um período curto, por exemplo, de um mês, né? Que é justamente o que aconteceu lá em 2008, e logo a gente vai falar sobre o que aconteceu em 2008 e comparar esse movimento com agora, tá? Se ocorrer igual a 2008, com certeza as opções vão se valorizar absurdamente, o que vai ser uma oportunidade muito legal de fazer um caixa aí e aproveitar as quedas, né? Lembre-se, as crises são oportunidades, tanto para você comprar os ativos mais baratos e você realizar o lucro antes da correção, para você comprar mais barato, tanto também para você ganhar com as quedas. E um dos instrumentos que você pode utilizar para ganhar com as quedas são as opções que a gente mostra aqui para os membros do canal. Beleza, pessoal? Então tá aí o convite e abaixo do vídeo tem o botãozinho Seja Membro. Vamos continuando aqui então, e agora a gente inicia a segunda parte, é onde a gente vai abordar também a parte gráfica, tá? Roubini, o Doutor Apocalipse, está esperando uma recessão severa, longa, feia nos Estados Unidos e no mundo. Por que ele é apelidado de Doutor Apocalipse? Porque esse cara, esse economista aí, ele antecipou também a crise de 2008. E justamente por isso ele é apelidado, então, dessa maneira. E agora o que ele está falando, né, pessoal? Ele acredita numa queda aí de pelo menos 30%, caso o pouso não seja tão suave aí, de pelo menos 40% no S&P. E o presidente e diretor executivo da Roubini Macro Associates, apelidado de Doutor Apocalipse, após sua previsão de 2008, então ele agora alertou que qualquer pessoa que espere uma recessão rasa nos Estados Unidos, essa pessoa então deve examinar os extensos índices de dívida de corporações e governos, que é justamente o que a gente falou na última live de quarta-feira aqui no canal, pessoal. Então o que ele está falando agora? Ele está falando que agora, o momento que nós estamos vivendo é de um momento de muita dívida. Dívida de empresas e também de governos, né? E aí ele acrescentou
que à medida que as taxas de juro aumentam e os custos do serviço da dívida crescem, muitas instituições zumbis, famílias zumbis, empresas, bancos, bancos sombras e países zumbis vão morrer. Fecha aspas pro Roubini, o cara aí que tá falando sobre uma recessão severa que a gente vai enfrentar esse ano, que começou esse ano e deve se prolongar até 2023, e ele também fala aí de mais correções no mercado acionário, justamente por consequência dessa recessão. Então, o que seriam essas instituições zumbis, por exemplo? Existem empresas chamadas de empresas zumbis. O que são essas empresas zumbis? São empresas que precisam tomar dinheiro emprestado para muitas vezes pagar as próprias dívidas. Num cenário de expansão econômica, de dinheiro abundante, de crédito zero, muito barato, essas empresas conseguiam fazer isso. Mas são empresas que não deveriam existir. E aí, é nesses momentos que essas empresas expiram, quebram. Então, é disso que ele está falando, né? Por conta do aumento do custo da dívida e tudo mais. Roubini acredita que a inflação significa que o Fed provavelmente não tem escolha a não ser continuar aumentando as taxas, e quando o mundo está em recessão, ele não acredita que o estímulo fiscal será capaz de ajudar, já que os governos com muita dívida estão ficando sem balas fiscais, resultando em estagflação. É claro, agora, pessoal, com as bolsas caindo, com as empresas tendo problemas e as demissões aumentando e tudo mais, consequência do aperto monetário, você não pode estimular. Se você estimula, você não vai ter crescimento, mas você vai ter inflação por conta desse dinheiro que você está injetando, o que é um grande problema, né? Então a gente deve enfrentar aí uma grande recessão aí, justamente sendo a ressaca das loucuras que aconteceram de 2008 para cá, principalmente do que aconteceu ali em 2020, tá? E aí, pessoal, falando agora de mercados aqui, o S&P testando justamente aquela região que há 3 semanas atrás a gente antecipou que iria acontecer, onde muitas pessoas estavam otimistas que o mercado iria ir para a lua, né? Mas na verdade, como a gente alertou, era apenas um respiro para a continuidade da queda, justamente o que aconteceu. Agora nós estamos numa região de suporte importante aqui, na casa dos 3.600, 3.700 dólares. O mercado deu uma recuada aqui. Não me assustaria o mercado dar uma respirada para dar a continuidade da queda, certo? Acredito ainda em continuidade dessa queda, com o mercado, né, fazendo topos e fundos descendentes, tá, pessoal? Pode ser aqui que a gente veja um fundo duplo? Pode. Muito difícil analisando a macroeconomia, tá? Mas o mercado pode fazer com que você imagine isso, ele dê uma respirada e volte a cair. Realmente aqui uma região decisiva, tá? Para o mercado, onde a gente vai ver um movimento bastante importante aí nessa semana. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Então nós estamos numa região de suporte muito importante, foi aonde o mercado segurou da última vez. Então eu tô dando os pontos aqui para você observar o que o mercado vai fazer, tá? Meu palpite é que no máximo o mercado aqui deu uma respirada para voltar a fazer o seu movimento corretivo, tá bom? Então a gente pode ver aí altas de curto prazo, mas são apenas respiros para a continuidade da baixa, aonde o que indica, né, essa baixa, topos e fundos descendentes. E se nós olharmos o Buffett Indicator, que leva justamente em consideração o crescimento econômico, né, olhando o PIB e o histórico do preço das empresas, nós ainda estamos numa região aí de preços caros, olhando a média das empresas, né? A gente já esteve nessa região vermelha, o mercado com essa correção agora está na região laranja, mas ainda indicando que pelo menos uma queda de 30% seria necessária para que o preço fosse aí para a região média de preços históricos, para o Historical Trend Line, que é justamente essa linha cinza, onde então seria necessário aí pelo menos 30% de quedas no S&P 500 para que ele fosse nesse nível. Provavelmente levaria o preço aí abaixo dos 3.000 pontos, né? Levaria o índice S&P para abaixo dos 3.000 pontos. E aí, geralmente nas crises, o mercado vai abaixo dessa Historical Trend Line, né? Então, esse movimento seria grandes oportunidades para a gente ganhar com as quedas e também conseguir comprar os ativos bem mais baratos, né, pessoal? Bitcoin deve acompanhar esse movimento, se o mercado cai, o Bitcoin também cai. Então, acredito que a gente pode testar, né, essa região aí dos 8, 14 mil dólares nos próximos meses, caso o S&P venha aí a perder essa região aqui, venha a perder esse fundo aqui dos 3.600, 3.700 dólares, essa região então que eu destaco em amarelo. Se o S&P perder essa região, provavelmente ele vai dar continuidade na queda, e aí levaria os mercados de criptomoedas a mais correções, o que na minha opinião seria uma puta de uma oportunidade de comprar aí bons ativos fundamentados com desconto. Não só Bitcoin, mas também
Ethereum e demais altcoins, tá, pessoal? E aí, comparando o que aconteceu em 2008, agora em 2020 nós temos um movimento assustadoramente parecido, seus capitalistas, aonde o mercado inicia uma correção, essa correção é lenta, demora meses, né? Muitas pessoas aí com ejaculação precoce, quando vê uma alta já fica otimista, mas o movimento corretivo, assim como o movimento altista, ele é demorado, demora aí muitas vezes mais de 280 dias para essa correção, né? Então é uma correção lenta que já começou no início desse ano, como a gente observa nesse gráfico, né? De janeiro para cá, as ações de maneira geral, as bolsas de maneira geral, elas vêm corrigindo, assim como as criptomoedas, e a gente alertou, né, lá no ano passado que o risco, né, disso acontecer estava elevadíssimo, tanto é que a gente vendeu as nossas criptomoedas e ações e tal ano passado. E aí, agora, né, pessoal, o que nós estamos vendo é um movimento muito parecido com o que aconteceu em 2008, onde a bolsa chegou até certo ponto, devolveu justamente as altas, né, formando esse martelo aqui, e agora o que a gente viu lá em 2008 seria a continuidade dessa baixa, e aí em 2020 a gente tem ali a surpresa, né? Será que o movimento de 2008 vai se repetir exatamente? É muito difícil o movimento se repetir, mas não está descartado. Se o movimento repetir, seria uma baita oportunidade aí de ganhar com essas quedas, tá? É claro que a gente tem que assumir humildade perante a incerteza, tem que estar investindo antifrágil de maneira diversificada, de maneira convexa, mas, né, se repetir o movimento seria uma grande oportunidade aí para nós que estamos nos preparando há meses já de comprar ativos baratos nos próximos meses e também, né, de ganhar com essas quedas. Seria a coisa mais linda ver esse movimento se repetir aqui igualzinho, né, pessoal? Para você que quer dominar mais os ciclos, Clube dos Capitalistas 2.0 é o meu treinamento, onde a gente aprofunda essas questões de ciclos econômicos, de montar uma carteira antifrágil. O link está aqui na descrição para você que quer buscar mais conhecimento e se aprofundar nesse assunto. Tem o grupo do WhatsApp para você tirar suas dúvidas e trocar ideia com outros investidores que estão seguindo esse caminho. Tem aqui o módulo de bases econômicas, você vai aprender sobre macroeconomia, a montar sua carteira antifrágil. Você vai aprender aqui sobre opções, sobre como garimpar as opções que justamente abrem oportunidades para você ganhar com as quedas do mercado. Eu vou te ensinar a garimpar e comprar também essas opções, né? Tem os indicadores de ciclo econômico para você entender o momento do ciclo que você tá. É um treinamento muito completo por um precinho camarada, 12 vezes de R$ 69,56, menos que uma pizza por mês, para você ter um conhecimento aí que vai transformar a sua maneira de investir. As inscrições se encerram em breve, então fica o convite para você também se tornar um aluno do Clube dos Capitalistas 2.0. O link aqui na descrição. Pessoal, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha engrandecido algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha para mais pessoas terem acesso a esses conhecimentos, pessoal, para entenderem pelo menos o que está acontecendo, para conseguirem ali gerenciar o capital. É um momento de muita cautela, de controle de ganância, de assumir a humildade sim perante a incerteza. É um movimento muito complexo, com guerra, com uma macroeconomia maluca, com estímulos aí, loucuras, mas com certeza a gente vai conseguir passar por isso e vamos iniciar o ciclo muito melhor do que nós iniciamos aí no ciclo anterior, né? A gente vai aos poucos aí conseguindo multiplicar o nosso capital e curtindo a vida, que é o que realmente importa, com tranquilidade, sem ficar perdendo ali as noites de sono olhando um gráfico. Esse é o grande objetivo de investir dominando os grandes ciclos. É você não perder noites de sono ali fazendo operações de curto prazo, mas sim você focar em gerar valor, fazer os seus aportes e surfar os grandes movimentos, realizando na hora de realizar o seu lucro e comprando na hora de comprar porque está barato. Poucas movimentações, mas aproveitando os grandes movimentos. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.